E aí, galera do TDC, tudo bem com vocês? Não, sério, vai, gente, eu sei que é depois do almoço. Tudo bem com vocês? Ótimo, é isso que eu espero. Que honra estar nesse palco. Eu lembro, muitos anos atrás, 10 anos atrás, quando eu comecei a minha carreira de palestrante, eu vim no TDC e eu pensei, que legal deve ser essa pessoa que está aí no palco da Stadium, né? E hoje eu sou essa pessoa que está aqui no palco da Stadium e eu espero que essa seja a minha palestra de celebração para vocês dessa conquista que para mim está sendo super importante hoje. Muito obrigada por fazerem parte desse meu momento. Vamos falar um pouquinho de quem eu sou? Eu preciso acertar onde está. Não, já passou. Volta, volta. Eu sou a Érica Briones. Eu já criei capítulos de produto e inovação, concebi e inventei estratégias de produto e organizações. Eu sou uma profissional intensa, tenho uma geral que me conhece aqui, e tenho mais de 20 anos de experiência, agradeço à indústria cosmética. Sou uma eterna curiosa. Eu gosto de me considerar uma visionária pragmática com uma abordagem holística que busca transformar o mundo em ao menos uma fração do que eu acredito que ele pode ser. Eu fui CPO da Lemon Energy, head de produto da Nubank, na época era EasyVest. Eu também fui board member da Agile Alliance Brasil. Hoje, eu sou embaixadora do Mulheres de Produto. Também estou criando conteúdo no Instagram, TikTok, no meu LinkedIn, etc. e tal. E como vocês podem ver aí, eu estou open to work. E lá na inovação.ninja, eu estou prestando serviços enquanto eu não acho um novo produto para chamar de meu, gente. Open to work, beleza? Eu estou prestando serviços de CPO as a Service, de consultoria, de treinamentos corporativos e mentorias para as profissionais, tá? Eu vou ser aqui um pouco ousada e eu vou usar minha frase conhecida lá para todo mundo que me segue, que é: olá, ninjas do meu coração. Por isso que você traz os amigos para ver sua palestra. Bora lá? Bora começar? Vivemos em mundos virtuais, imaginários, criados por corporações que lucram com nossa ilusão. Essa frase é do Chris Hedges, do livro Empire of Illusions, The End of Literacy and the Triumph of the Spectacle. Eu precisava de uma frase para começar a nossa conversa, falando como as fronteiras entre o mundo virtual e o real já quase não existem mais. Eu diria que, de uma perspectiva emocional, elas realmente não existem mais. O que acontece online nos machuca profundamente emocionalmente, né? E a despeito desse fato, a despeito do fato de que o que acontece online machucar pessoas, a internet permanece uma terra sem lei, né, gente? Você quer ver como é que seria a gente vivendo ali num mundo completamente anárquico? É a internet, na maior parte das vezes. E falar sobre isso, especialmente nessa sala, nessa conferência, com todo mundo que está aqui agora e me assistindo em casa, é importantíssimo, porque nós somos parte do grupo de pessoas que pode fazer alguma coisa a respeito disso. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, de por que a gente precisa se preocupar tanto com isso. Isso importa, gente, porque a gente teve a nossa democracia abalada. Isso importa, gente, porque o chat GPT, sem profundos processos de limpeza, seria um racista, sexista, pedófilo. Muito provavelmente homofóbico. Sabe? E eu escrevi um artigo sobre o processo de limpeza dele, que também não é nada humano. Porque a gente tem milhares de casos, todas essas matérias, né, foram coletadas aí recentemente, de assédio sexual na Uber, e apesar deles fazerem alguma coisa a respeito, a gente continua tendo estuprador ali dirigindo. Toda mulher aqui nessa sala sabe o que eu estou dizendo. Do medo de andar no Uber. De todos os truques que a gente tem para se proteger dessa situação. Porque
A gente, para receber a nossa encomenda no mesmo dia, aceita que uma pessoa trabalhe 14 horas sem pausas para ir no banheiro. Que horas a gente virou essas pessoas, gente? Sabe? Quando é que, né, passou a fazer sentido? A gente tem provas, evidências de que o Facebook e o Instagram sabem que eles causam disformia corporal, bulimia e toda a anorexia e toda sorte de doença em mulheres, porque elas veem uma imagem ali que não corresponde a nada que é real. Eles sabem e eles não fazem nada. A gente tem o Airbnb com um monte de assédio sexual e com um fato estabelecido de que pessoas negras têm mais dificuldade de conseguir alugar. Ou nomes negros, tá, gente? Também tem essa matéria. Fora o problema de que, em nome do turismo, agora as pessoas que efetivamente moram num lugar não conseguem mais morar, porque o preço dos aluguéis e do valor dos imóveis ficou alto demais. E, por fim, temos ali a questão de policiamento preditivo e algoritmos e seus vieses que efetivamente tem o potencial de destruir vidas. Tanto tem esse potencial que na União Europeia eles estão tentando passar uma lei agora para tentar limitar o uso da inteligência artificial, essa notícia da semana passada, porque a gente já tem cases de questões que rodaram no governo alemão que foram super contrários, por exemplo, a imigrantes. Tinha um viés lá, ninguém sabia qual ele era. E prejudicou muita gente. Mas mais importante do que tudo, gente... Eita. Você estragou meu momento, hein? Mas mais importante que tudo, gente, porque uma pessoa de 20 anos de idade cometeu suicídio depois de interpretar mal uma tela. Isso é um case conhecido do Robin Hood. E eu diria que não é, com certeza, o único efeito de produtos digitais na vida das pessoas que levaram à morte. Isso aqui não é brincadeira de criança. Isso aqui é brincadeira de adulto. A gente está impactando a vida das pessoas severamente. E a gente precisa levar essa responsabilidade muito a sério quando a gente acorda de manhã para ir trabalhar. Minha provocação para a gente aqui é: bom, Érica, beleza, mas de quem é a responsabilidade? Minha? Sério que é minha? Mas eu não sou ninguém. Sei, gente. É do quê? Do desenvolvedor? Que viu um problema, não falou para ninguém e codou mesmo assim? É da pessoa de product design? Que usou dark patterns e não devia? A gente vai falar o que são dark patterns mais para frente. Ou sabia que o seu design tinha problemas de usabilidade e permitiu que, mesmo assim, ele fosse para a produção. É do PM, que, sob a pressão da diretoria, autoriza que alguma coisa vá para o ar no MVP, que a gente anda usando como desculpa para lançar versões incompletas das coisas em produção, sem, por exemplo, features de segurança ou com uma usabilidade que realmente prometa e invade e encontra as necessidades dos meus clientes. Ou é da alta gerência, que, informada de tudo isso, olhou para nossa cara e falou: não, mas continua mesmo assim. Eu digo, gente, que essa responsabilidade, cara, é de todo mundo. E, diferente daqueles momentos onde se diz é de todo mundo, então não é de ninguém, aqui isso não vai colar, cara. Aqui a ideia vai ter que ser o que eu posso fazer a respeito disso. Porque não vai dar para deixar no colo do coleguinha. Esse assunto é importante demais para isso. E, para vocês refletirem, e eu prometo que essa palestra vai ficar melhor, menos deprimente daqui a pouco, mas assim, para vocês refletirem, gente, eu pergunto: você agiria diferente caso você pudesse ser criminalmente responsável por algo que você fez como produto, como product manager? Eu não tenho 100% certeza que eu não faria nada de diferente. Já te pediram para fazer algo que tenha sido eticamente questionável? Eu sei que já me pediram. E eu dei os meus pulos para não fazer. Mas eu não podia falar não. Você já fez algo que hoje em dia você não faria, algo que você se arrepende no seu exercício profissional? Eu vou dizer que graças a Deus eu não fiz, porque eu sempre tive uma relação muito boa com os meus times. E quando eu estava indo para caminhos errados, eles me impediram. Não é um exercício que pertence a um ser humano só. É um exercício coletivo, é um exercício social. E o meu problema é que
A gente se vê exposto a essas situações no nosso dia a dia e cadê nosso código de ética, gente? Será que a gente não devia estar se preocupando menos se dos resultados corporativos e do problem space, do discover space e de, oh meu Deus, o framework? E não devia estar discutindo, mano, mas essas coisas aqui, cara, o que a gente tem de errado que a gente acha que ficar discutindo a diferença entre PO e PM é mais importante que isso? Né? Mais importante do que definir o que consideramos certo e errado ao desenvolver um produto digital, mas mais importante, por qual razão? Sabe? Se a gente não consegue consenso entre nós nas coisas mais básicas, como é que a gente espera conseguir consenso sobre isso? E o meu ponto é que, embora sim a gente precise de um código de ética para produtos, porque a gente precisa se proteger dessa situação, não pode depender só dos nossos esforços individuais, a gente precisa ir além. Esse assunto é importante demais para a gente ficar esperando pelo código de ética para fazer alguma coisa a respeito. Então, e eu não tenho certeza que das empresas isso não vai acontecer, tá? Não sei vocês, mas eu tenho certeza que não. Então, hoje, minha proposta para vocês, e eu espero que vocês embarquem nessa jornada comigo e saiam aqui com comprometimento de, a partir de amanhã, a partir de segunda, aplicar qualquer coisa que eu trouxe aqui para vocês hoje, para a gente tornar o nosso desenvolvimento de produto mais ético. Eu posso contar com vocês, galera? Muitíssimo obrigada, porque eu vou prometer para vocês que eu vou dar muita alternativa, muita mesmo. Tá? Primeira, gente, que é a mais básica de todas. Quando foi a última vez que você discutiu ética com seu time? Quem aqui discutiu ética com seu time essa semana? Levanta as mãozinhas. Na semana passada. Pessoal online pode escrever no chat. Jesus Cristo amado. No último mês, alguém quando discutiu ética? Tá ótimo. Melhorou aqui. 4, 5 pessoas, de repente, aí de uma sala. Graças a Deus, hoje em dia, eu estou trabalhando, um dos meus clientes, enquanto CPO as a Service, é uma health tech, e nós discutimos ética com frequência, o que me deixa muito aliviada, mas a gente não percebe o quanto muda o comportamento das pessoas, o mero fato da gente trazer esses assuntos para a pauta de forma recorrente, de forma constante, da gente explicar e deixar claro para o nosso time, mesmo que talvez não na nossa organização ainda, de que aqui é um espaço onde esses assuntos são levados a sério, de que aqui é um espaço onde sim a gente discute essas coisas, de que aqui é um espaço seguro. E, na medida que a gente vai repetindo essas discussões e falando mais sobre isso, eventualmente elas vão surgir naturalmente. Sabe o que eu quero dizer? A coisa fica na cabeça. Você muda o seu olhar. É aquele esquema de tipo, quando você está querendo comprar um carro, você só vê aquele carro na rua, vai ser a mesma coisa. Você está discutindo um monte de ética, você vai começar a ver problema ético em tudo quanto é canto. E isso é bom, não é ruim. Porque desse jeito a gente consegue endereçar eles, certo? Eu vou dizer que se de tudo que eu te falar aqui hoje, você achar que é muito difícil implementar as outras coisas que eu vou falar, no mínimo, tente implementar isso aqui. No mínimo, tente garantir que nos seus refinamentos vocês vão discutir ética. É só isso. Ó, eu não estou pedindo muito pouco. Inclui o item do refinamento, assim, discutir ética. Sabe? Porque o que eu vou fazer aqui para vocês vai ser apresentar uma linha onde vocês podem ir desde o mais simples até o mais elaborado. E vocês vão conseguir fazer o que caber, que couber no seu dia a dia, né? Algumas questões a considerar, porque agora, gente, que eu vou começar a conversar com vocês? Eu vou começar a conversar com vocês sobre todos os itens e aspectos e formas como a gente pode pensar sobre esse tema e quais as técnicas que a gente vai aplicar para isso se tornar uma realidade. Primeira coisa, gente, seu modelo de negócio, ele é sustentável? Ele faz sentido? Porque, desculpa, gente, empresas foram feitas para dar dinheiro. Se você não sabe como é que a sua empresa está fazendo dinheiro com o que você está fazendo, você tem um problema, porque provavelmente talvez não seja um jeito bacana. A gente viveu aí um período muito louco, onde empresas não precisavam fazer dinheiro. Tinha dinheiro ali, gente investido que não fazia dinheiro durante anos, mas assim, esse mundo acabou. Vide a quantidade de sangria de layoffs que a gente está tendo aí. Empresas precisam dar dinheiro e a gente precisa enfiar isso na cabeça e levar em consideração como esse dinheiro vai ser feito. Você está utilizando incentivos perversos no seu dia a dia? Você está usando engajamento como um eufemismo para vício? Não, tem que voltar. Tem que estar usando todo dia. Tem que estar usando toda hora. Precisa mesmo? Para cumprir o objetivo do seu produto? A coleta e uso de dados. Tu tá
deixando realmente claro. Você olhando assim, pensando à noite, você vai pensar hoje à noite de mim em casa, dormindo ali na cama. Será que realmente eu fiz tudo o que eu podia para minha coleta de dados e informar meu consumidor sobre como os dados seriam utilizados? Foi a melhor versão possível que eu podia fazer? Você está coletando somente os dados que você precisa? Ou você está fazendo que nem aqueles formulários de aplicação para trabalho que pedem tipo sanguíneo e a cor da calcinha? E aquilo está um despropósito. Hoje em dia você precisa preencher absolutamente tudo e, assim, é invasivo, sabe? Quando a gente fala de design e usabilidade, tu está realmente fazendo um design orientado para o user-centered? Ou você está fazendo um design subversivo e que estraga as relações ao redor do seu produto? Que destrói as relações ao redor do seu produto? Porque ninguém mais consegue estar no momento presente e a gente vive agora no nosso celular. E você vê duas pessoas sentadas num café e as duas estão olhando para o telefone delas, não uma para a outra. Vieses em Large Language Models, que agora vai ser um tema super quente, ChatGPT, inteligência artificial, vai estar todo mundo utilizando. Especialmente quando a gente está falando de saúde, justiça, policiamento, crédito, a gente precisa, gente, que nós sejamos capazes de informar para quem está utilizando os nossos sistemas quais foram os critérios utilizados para chegar naquela conclusão e naquele parecer. A gente precisa de interrogability e explainability. Eu não posso aceitar que eu informe um conjunto de dados e simplesmente ele me cuspa de volta um parecer e eu digo, ai, tá ótimo, muitíssimo obrigada. Só que esse parecer significa que uma pessoa negra vai passar 30 anos na cadeia. E se ela fosse branca, ia ser só 5. A gente não pode acreditar, porque a inteligência artificial, gente, ela parece coisa de mágica. Lógico que parece mágica. Mas eu sigo uma pessoa muito bacana que fala de ética e inteligência artificial, e ela fala, galera, tá mais próximo de um preenchedor, de um autocomplete, do que qualquer outra coisa. É só um autocomplete super sofisticado. Sabe? E a gente não pode esquecer disso. Facilidade de uso e transparência versus a nossa capacidade de intervenção humana. Por vezes, pessoas, não ser fácil de usar é bom. A gente não está não induzindo os nossos consumidores ao erro, ao a gente ficar colocando coisas em fonte pequena, ao inverter a cor do botão na hora que mais faria diferença e faz ele clicar no lugar errado. Fricção é bom porque a gente precisa que as pessoas escolham se o que elas estiverem escolhendo for importante. Taxa de conversão não pode ser o nosso Deus. E próximos avanços tecnológicos. Eu estava lendo na semana passada, porque tudo isso aqui, gente, é só do que existe aqui hoje em dia, de um estudo que fizeram, onde eles colocaram as pessoas numa máquina de ressonância magnética e apresentaram uma imagem para elas. Lendo as ondas cerebrais, eles colocaram uma inteligência artificial para interpretar as ondas. Quem chuta o que a inteligência artificial estava tentando descobrir? O que a pessoa estava vendo. E eles conseguiram. Não com 100% de fidelidade, mas muito próximo. O conceito estava lá. E isso, gente, não é coisa sci-fi, não é coisa do futuro. Eu acho que essa altura do campeonato, ninguém mais fica lá falando assim, ah, não, essa é piração, isso não vai fazer sentido. Não, a gente sabe que está evoluindo muito rápido. E a gente vai se ver cada vez mais frente a esses dilemas. Isto posto, gente, eu trago aqui os 10 princípios universais para o design ético de produtos, porque as pessoas de design são maravilhosas e elas pegaram esses 10 princípios emprestados da Declaração de Direitos Humanos da United Nations, da ONU. E eles são liberdade, proteção, legalidade, escolha, privacidade, direito de expressão, informação, inclusão, influência e paz de espírito. E o que eles propõem, que é muito bacana. Gente, no site eles explicam muito bem tudo que você pode fazer, tá? E o que eles propõem? Que a gente escreva user stories sobre ética. Um exemplo aqui é, eu, enquanto usuário, preciso de um break de tempos em tempos. Eu preciso de espaço para descansar e ter lazer. Eu preciso de tempo para ver, sentir e experimentar o mundo físico com o meu completo foco.
Isso aqui é um exemplo, gente. Vocês, obviamente, vão ter os contextos de vocês e vocês vão ter lá o que faz sentido no dia a dia de vocês, mas inspirem-se. Lembra que agora eu já passei por uma lista lá de coisas que vocês podem levar em consideração e se questionar, e agora eu estou te dando aqui uma outra lista de coisas que você pode levar assim, o que será que eu devia estar olhando? Olhe por esses itens. Escreva user stories. Poxa, Erika, eu não sei se user stories vai vingar na minha empresa, não. Não tem problema. Quando eu vi isso aqui, eu virei e falei assim, poxa, gente, vamos incluir ética como definition of done. Vamos incluir ética como critério de aceite. Olha que coisa incrível poder dizer, o meu produto só está entregue e digno de ir para a produção se ele for ético. A minha história só está completa se eu aceitar ela, inclusive em termos éticos. Eu quero poder dizer isso. Vocês não querem poder dizer isso, gente? Me parece uma coisa que eu me ficaria muito confortável de poder dizer que eu estou usando. Isso que, inclusive, não devia ser nenhuma iniciativa individual de vocês. As empresas deveriam mandar a gente fazer isso. Mas a gente sabe como é, né? Mas isso aqui a gente não precisa de autorização de ninguém para fazer. Nem a user story. Vocês percebem? Nem ter as conversas de forma recorrente com o seu time. Nada disso você precisa de autorização de ninguém para fazer. Uma coisa que, na verdade, inspirou o nome da minha palestra hoje, que foi a ideia de Black Mirror Brainstorms. E como evitar o efeito Black Mirror nos seus produtos. Eles sugerem aqui que vocês se reúnam e coloquem todo mundo dentro de uma sala e fala, tudo bem, gente, agora a gente está vivendo um episódio de Black Mirror, a gente vai escrever um episódio de Black Mirror e a gente vai pensar todas as formas ruins que o nosso produto pode ser utilizado. Vamos. Parece uma sessão divertida, pelo menos para mim parece, porque é meio disruptivo, né? A gente não para fazer isso. E o mais importante não é fazer essas listas e guardar elas ali, é depois de perguntar, gente, como é que eu vou fazer alguma coisa a respeito disso? O que eu vou fazer a respeito disso? Porque agora que eu tenho esse conhecimento, eu não vou poder negar que eu tenho conhecimento. E eu vou ter que agir. E talvez isso seja o que mais incomoda a gente. Porque uma vez que você vê alguma coisa, você não consegue desver. Né? É um caminho sem volta. E aqui ele foi inspirado, ele está falando dele ser pareado com a ideia do Brownorama aqui de abusability testing. E aí aqui é um momento que eu, pessoalmente, particularmente, fico com vergonha. Por que eu fico com vergonha? Porque a galera de design está pensando nisso, porque a galera de tecnologia está pensando nisso, e a gente está fazendo o quê? Discutindo métrica de sucesso? Sério? Muito mais concreto agora, mas muito, muito, muito mais concreto agora. E porque eu adoro um canvas, eu não posso ver um passando na rua que eu quero levar para casa, né? Eu sempre brinco aí. Tem esse Digital Product Ethics Canvas. Gente, eu achei mais de um, tá? Esse é um bem simplesinho e muito bacana. Como é que ele funciona? Na primeira coluninha, você vai colocar sua proposta de valor, suas revenue streams e seus conflitos de interesse. Como o resultado que a empresa quer alcançar vai contra o que é o melhor para o meu usuário, sabe? E a gente lembra, empresas precisam fazer dinheiro. E aí, o que eu faço com isso, Érica? Você está me deixando aqui desolada. Não, a gente vai pensar em formas alternativas de revenue streams, de receita. Você preenche essa primeira coluna, e aí tu preenche ali o recheinho, a coluna 2 e 3, onde tem os 6 malefícios que eles identificaram, que são os mais recorrentes ali, ou mais importantes em produtos digitais, que é tirar o foco das pessoas, prevenir o vício, ter conteúdo de alta qualidade, a.k.a. fake news, né? Você está permitindo que o seu produto seja utilizado para contar mentiras? Você não está fazendo filtro nenhum? Viés de algoritmo. Então, na verdade, a gente volta ali para um tema muito quente que a gente já conversou bastante aqui. Promover opções offline. É possível a pessoa não usar o seu produto e ela não perder alguma coisa importante? E world view and expectations. A pessoa usando o seu produto vai manter uma visão de mundo que é realista? Ou a gente vai continuar deixando a galera pensar que todo mundo não tem celulite? E nem poro.
Eu fico impressionada. Mas a gente não tem poro. Eu falo assim, não, gente, a gente tem poro, pelo amor de Deus, saca assim? Meninos aqui, vocês não sofrem tanto com isso, mas as mulheres, nós somos especialmente impactadas por isso. Deus o livre e guarde, a gente tem um poro. E aí, o que você vai fazendo? Você vai indo e voltando ali, ó, entre a primeira, a segunda e a terceira, vai conversando com o seu time, vai preenchendo os paranauê, vai tendo as discussões, se aquilo faz sentido no seu contexto. Tem perguntinhas aqui para você ir respondendo, né, a respeito de cada um desses itens. E quando tu sentir que você chegou no final, tu vai pegar e vai falar dos efeitos positivos que você vai promover na vida dos usuários, sabe? Como isso vai beneficiar o seu usuário, como isso vai tornar a vida dele melhor, vai tornar uma vida dele bem vivida, sabe? Life well lived, uma vida plena. Como a gente vai elencar também todos os efeitos negativos. Seu produto promove solidão, afastamento social, insônia. Quais são os efeitos negativos do seu produto na vida dos seus consumidores? Você vai ter aqui esse documento. Eu recomendo, inclusive, que esse documento seja revisto, no mínimo anualmente, no nível do produto, né? Porque o produto vai evoluindo, o nosso modelo de negócio vai evoluindo, e dentro do nosso processo de revisão estratégica, isso aqui fosse feito e pensado, inclusive no termo de alta gestão. Não deveria ser uma coisa que deveria ficar só conosco. Tenho mais propostas. Eu disse que eu ia trazer propostas para vocês. A gente precisa mudar a nossa disciplina de produto. Já é muito, muito, muito habitual para nós hoje que, enquanto produto, a gente case ali a questão da desirability, que é o ângulo do usuário, com a feasibility, que é o ângulo da tecnologia, e o viability, que é o ângulo do business. Né? A gente tem que estar o tempo inteiro priorizando, fazendo escolhas, fazendo trade-offs. Isso é a nossa segunda natureza. Por que a gente não fala que a gente tem que estar ali também colocando na balança o conceito de ética? E ele sugere aqui que seja integrity. Integrability, ótimo. Integrity. Que é a característica que integrity is the trait that results. A integridade é a característica que resulta de nós termos consistência interna entre nossos valores morais, princípios e ações. Certo? E aí, por que a gente não está ensinando isso aqui? Por que o Mark Kagan ganha toda a fama que ele ganha e uma paradinha dessa aqui, ó, tão importante, pouca gente vê? Sabe? E, por fim, vamos falar aí um pouquinho de Dark Patterns. Dark Patterns já são bem mais conhecidos, são bem mais antigos e falam de truques que, eventualmente, uma pessoa design pode utilizar para enganar o seu consumidor enquanto ela estiver utilizando uma interface. Ela serve para dar resultado no curto prazo, mas ela é péssima no longo prazo, porque, na real, gente, os nossos consumidores vão falar, esse povo não é honesto, eu não confio neles. Eu não vou ficar aqui. Se tiver alguém falando comigo que não esteja todo o tempo tentando me empurrar alguma coisa que eu não quero, eu vou para lá. Né? E aí, aqui, gente, tem muita coisa que a gente conhece. Tem o Forced Continuity, que é, sabe aqueles paradas de free trial, que tu tem que enfiar um cartão de crédito, e aí tu esquece. Aí você fica pagando uma parada que você não queria. É um dark pattern, só que só geral usa. Eu tenho solução. Eu vou dar porque eu tenho solução. Você vai no seu app do seu banco, cria um cartão virtual. Você cadastra só para isso e depois você cancela ele. Aí, quando eles tentarem bilado ali 30 dias, não vão conseguir e pronto. Só que percebe que eu, enquanto consumidora, tive que inventar um mecanismo de burlar uma cobrança que talvez nem estivesse beneficiando o meu dia a dia. Tu está literalmente me dizendo, eu não ligo de pegar o seu dinheiro se você não perceber. Sabe qual é o nome disso? Roubo. Tem aqui a deliberate misdirection, mas eu vou falar dos especiais porque o meu tempo está acabando. Tem um deles que é genial, que é o Roach Motel. Todo mundo conhece esse. Para assinar, 3 cliques, uma facilidade. Nossa senhora, gente, tô no céu. Para desligar. Só Jesus na causa, né? A gente pega, faz um chá de camomila, senta com tempo, manda e-mail, manda tweet, vai no Insta, reza, porque a gente começa a ficar desesperado. Isso é um dark pattern. Também todo mundo usa. Tem aí o privacy zuckering, que é você distribuir dados que você não devia, e uma série de outros elementos, como, por exemplo, escrever os textos, os checkboxes que você precisa que os seus
usuários concordem com, de uma forma que não seja clara para eles sobre o que eles estão realmente concordando. Isso aqui a gente pode evitar. Hoje, gente, eu trouxe uma série de opções para vocês sobre como a gente pode fazer diferente enquanto área. Não prescinde o fato de que a gente precisa de um código de ética, que a gente precisa estar protegidos enquanto pessoas também, de ter que estar fazendo essas difíceis escolhas no nível do indivíduo. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu sou a Érica, da Inovação.Ninja. Muitíssimo obrigada.